Olá, galera do nono ano! Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Na videoaula de português de hoje, iremos nos aprofundar em alguns estudos gramaticais. Para começar, vamos estudar regência verbal e nominal. Mas o que é regência? Regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos da oração, verificando como se estabelece a dependência entre eles. Vejam os exemplos ao lado. A. Ele visou o alvo certo. Ele visou a um emprego melhor. No exemplo A, notamos que o verbo visar apresenta complemento sem preposição, objeto direto. No exemplo B, constatamos que o verbo visar, complemento introduzido pela preposição a, objeto indireto. Damos o nome de regente ao termo que exige complemento e de regido ao complemento. Quando o termo regente é um verbo, dizemos que se trata de regência verbal. Por exemplo, os amigos necessitavam de apoio. Necessitavam regente e apoio regido. Agora, quando o termo regente é um nome, dizemos que se trata de regência nominal. Eles eram fiéis ao amigo. Fiéis é o regente e amigo é o regido. Para entender melhor, notem a imagem. Diferença entre regência verbal e nominal. Regência nominal, o termo regente é um nome. Exemplo, os pobres têm necessidade de ajuda. Necessidade, termo regente, é um nome. De ajuda, termo regido. Regência verbal. O termo regente é um verbo. Exemplo, os pobres necessitam de ajuda. Necessitam, verbo transitivo indireto. Termo regente é um verbo. De ajuda, objeto indireto. Termo regido. Entenderam? Que tal ver exemplos de alguns verbos e entender como eles são regidos? Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais do que uma forma de regência. Assistir. Letra A. Com o sentido de ver, exige preposição. Que tal assistirmos ao filme? Letra B. Com o sentido de dar assistência, não exige preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas. Letra C. Com o sentido de pertencer, exige preposição. Assiste aos prejudicados. O direito de indenização. Chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. Essa é a forma padrão. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Chegamos no local indicado no mapa. Obedecer. O verbo obedecer é transitivo indireto. Logo, exige preposição. Obedeça ao pai. Na linguagem informal, entretanto, ele é usado como transitivo direto. Obedeça ao pai. Claro que esses são apenas alguns, mas na sua OE você encontrará outros exemplos. Ainda sobre regência verbal, vejam a seguinte imagem. Temos a forma incorreta e a forma correta. Assistir o filme, assistir ao filme, chegar, ir no, chegar, ir ao, estar de greve, estar em greve, namorar com, namorar, obedecer, desobedecer alguém, algo, obedecer, desobedecer a alguém, a algo. Preferir este mais do que outro. Preferir este a outro. Repetir de ano. Repetir o ano. Mas isso não vai acontecer, certo? Continuando. Responder alguma coisa.
responder a alguma coisa. Sentar-se em, próximo a. Sentar-se a, próximo a. Por exemplo, é muito comum ouvirmos falar: sentem-se na mesa para almoçar. Porém, como acabamos de aprender, o correto é sentem-se à mesa. Entenderam? Agora, vamos conhecer as conjunções coordenativas e subordinativas. Mas o que é uma conjunção? Alguém lembra? Toda palavra que serve essencialmente para ligar orações ou termos de mesma função sintática é uma conjunção, como em acordou e pulou da cama. Nesse caso, a conjunção e está ligando duas orações. Acordou e pulou. Em comeu banana e goiabada. A conjunção e está ligando dois objetos diretos, ou seja, termos de mesma função sintática. As conjunções se classificam em dois grandes grupos: coordenativas e subordinativas. Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações e estabelece entre elas uma relação de dependência sintática, temos a subordinação, como em quero que você volte lá. A primeira oração, quero, depende da segunda oração para ter sentido completo. Quem quer, quer alguma coisa. A segunda oração, que você volte lá, também depende da primeira oração, pois é elemento integrante dela. Já as conjunções coordenativas servem para ligar orações independentes, quer dizer que não dependem uma da outra no plano sintático. Pensem no exemplo: caiu e levantou-se. A primeira oração, caiu, possui sentido completo, tem existência independente. O mesmo ocorre na segunda oração, levantou-se. Para comprovar que são independentes, podemos substituir a conjunção por um ponto final. Caiu, ponto. Levantou-se, ponto. Até aqui, estão entendendo? Existem 10 tipos de conjunção subordinativa. Vejamos. Integrantes são introdutórias de orações subordinadas substantivas, que, se, como, etc. Exemplo: não sei dizer se ele chegou. Causais exprimem causa, porque, como, uma vez que, já que, etc. Exemplo: eu sou feliz porque tenho uma família. Concessivas exprimem concessão, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, etc. Exemplos: quando fui dormir, ainda estava claro, ainda que passasse das 7 da noite. Apesar de estarmos refletindo mais sobre a economia do país, os juros só têm aumentado. Condicionais exprimem condição ou hipótese, se, desde que, contanto que, caso, se, etc. Exemplo: avise-me caso eles já saibam da nova lei. Conformativas exprimem conformidade, conforme, segundo, como, consoante. Exemplo: conforme ia passando o tempo, meu corpo cansava cada vez mais. Comparativas estabelecem comparação, como, mais do que, menos do que, etc. Exemplo: estou mais feliz hoje do que ontem. Ele chorou como quem tivesse perdido algo de muito valor sentimental. Consecutivas exprimem consequência, de forma que, de sorte que e etc. Exemplo: estudou tanto que adormeceu. Finais exprimem finalidade, a fim de que, porque, para que, etc. Exemplo: vamos embora a fim de que possamos assistir ao filme.
Proporcionais estabelecem proporção. À medida que, à proporção que, ao passo que, etc. Exemplo: à medida que estudo todos os dias, minha memória se torna melhor. Temporais indicam tempo, quando, depois, depois que, desde que, logo que, assim que, etc. Exemplo: desde que você foi embora, meu coração gerou expectativa para que voltasse. As conjunções coordenativas são apenas 5. Aditivas exprimem a ideia de adição, soma. E, não só, mas também, nem, igual e não, etc. Exemplos: fui à escola e joguei bola. Não fui à escola nem joguei bola. Adversativas exprimem a ideia de contraste, oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, etc. Exemplos: fui à escola, porém não levei meu caderno. Fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Alternativas exprimem a ideia de alternância ou exclusão, ou, ora, etc. Exemplos: ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Ora como fast food, ora me alimento bem. Conclusivas exprimem a ideia de conclusão, pois, logo, portanto, por isso, etc. Exemplos: pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Aquele medicamento é tarja preta, logo deve ser vendido somente com receita. Explicativas exprimem a ideia de explicação, porquê, quem, etc. Exemplos: ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Não quero mais comer, porque estou satisfeito. Bom, galera, encerramos por aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aprendido. Bons estudos e até o próximo bimestre.